Bem-vindo, bem-vinda! Este é o programa Terapeuta Mestre de Si, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas. Aqui nós falamos sobre qualidades essenciais de um terapeuta. Aqui nós falamos sobre a necessidade de o terapeuta ser primeiro mestre de si do que qualquer outra coisa. Nós falamos sobre ter coração aberto e cuidar das pessoas. Então, meu nome é Karen Liege, eu sou terapeuta holística há mais de 30 anos, especialista em leitura de registros akáshicos. E hoje eu trago o tema 3 transformações necessárias para que o terapeuta se transforme mestre de si mesmo. E se você quer saber tudinho, fica aqui comigo, já vai curtindo o vídeo, se inscreve no canal que eu vou contar tudinho para você já já. Como eu já falei algumas vezes, mas não custa repetir, este é um lugar para empoderamento. Este é um lugar onde eu não vou ensinar você a como fazer divulgação, a como conseguir mais clientes, mas sim como se empoderar, como se transformar em um terapeuta na sua essência. E acho que isso é extremamente importante para que você tenha todo o resto. O resto é apenas uma consequência do que você faz enquanto você se transforma. E hoje eu vou falar exatamente sobre isso, sobre as transformações extremamente necessárias para que um terapeuta alcance esse status de mestre de si mesmo, porque somente quando somos mestres de nós mesmos é que estaremos em um lugar de conforto total para poder estender a mão e auxiliar ao outro, não a partir de julgamentos, não a partir de conselhos, de ideias tiradas de almanaque, como se dizia antigamente, mas sim com consistência, para você se tornar um terapeuta verdadeiramente consistente. E sabe o que é isso? Significa você ter a sua essência tão visível, tão ali na superfície, tão bem trabalhada dentro de si, que vai ser impossível não notarem, que vai ser impossível você não tocar as pessoas a partir dessa sua essência. E é isso que eu quero mostrar para você hoje. Então, vamos falar sobre 3 transformações necessárias para o terapeuta se tornar mestre de si. E estas 3 transformações necessárias são: a primeira, o esvaziamento; a segunda, a nutrição; e a terceira, a conexão com a essência. São 3 partes diferentes de um mesmo caminho, 3 partes diferentes que vão determinando como você vai se transformando nisso que eu chamo de mestre de si mesmo. São transformações de um ser humano, são transformações de uma pessoa, não apenas de um profissional, não apenas de alguém que está ali trazendo seu trabalho, mas principalmente de alguém que está se mostrando como verdadeiramente humano, humano íntegro, humano consistente. Então agora eu começo falando sobre a primeira dessas transformações, que é o esvaziamento. Eu poderia falar sobre muitas coisas aqui, eu poderia falar sobre filosofia, eu poderia falar sobre 500 questões que falam sobre o esvaziamento. Aqui atrás vocês veem um quadro, que fui eu que pintei, que retrata blocos de cerâmica com grandes espaços vazios dentro, e o meu trabalho falava exatamente sobre isso, sobre a necessidade do espaço vazio por dentro,
E quando eu fiz esse trabalho, que são vários quadros, vários blocos de cerâmica, eu pensava muito sobre a necessidade do silêncio, a necessidade do vazio, porque é justamente o silêncio e o vazio que trazem pra gente aquela consistência em todo o resto. Ou seja, aquele silêncio que você faz antes de dar uma grande notícia, aquele silêncio que você faz quando você precisa dar ênfase a uma informação muito importante que você está passando. É esse silêncio, é o vazio que temos, que nos diz que algo precisa ser colocado ali ou preenchido. Mas é necessário que esse vazio, esse silêncio, ele seja trabalhado, ele seja uma forma de cura. A sensação do vazio, num sentido de carência, ela é dor. Ela é um trauma, ela é algo que vem lá das nossas percepções da infância. Não é desse vazio que eu estou falando. Eu estou falando daquele vazio que cria espaço. E aí são coisas diferentes. Se você está se sentindo vazio por um vazio existencial, então é justamente aqui que eu quero falar sobre fazer terapia. Porque esvaziar-se traz para você o tempo e o espaço necessário para você criar algo novo, para você se recriar, para você poder oferecer ao outro algo verdadeiramente de qualidade. E isso para o terapeuta é extremamente necessário. É necessário perceber-se, é necessário entender como as nossas emoções funcionam. É necessário entender que para cada pessoa, isso funciona diferente. Então, o terapeuta, ele não é um conselheiro. O terapeuta, ele não é alguém para ficar dando palpite na vida dos outros. Ele não é alguém que está ali apenas para falar um monte de coisas que ele acha que é. Existem muitas teorias, existem muita ciência por trás de tudo o que nós utilizamos na terapia. Se você for olhar para as teorias, por exemplo, da psicologia, né, e que nós devemos sim olhar para elas ainda são válidas, elas ainda são consistentes. Nós vamos ver isso aqui também. Obviamente que nós precisamos aprender a utilizar isso de um ponto de vista mais aberto, mais voltado para a parte humana, verdadeiramente humana. Então, quando eu falo de esvaziamento, eu falo de fazermos um movimento de cura e de liberação. Liberação especificamente do passado, dos traumas e tudo mais. Eu entendo que para que a gente possa progredir, para que a gente possa ir adiante, para que a gente possa fazer uma transformação verdadeira, a gente não pode carregar todas as bagagens, a gente não pode carregar todos os conteúdos, a gente não pode carregar todas as experiências. As experiências são excelentes para nos mostrarem um caminho melhor a seguir e tudo mais. Mas quando a gente começa a carregar todas as experiências juntas, vai pesando, né? A gente vai se tornando burro de carga. E nós não precisamos ser burros de carga, principalmente nós terapeutas, certo? O terapeuta, ele é aquela pessoa que alivia as cargas, não que se enche de cargas. Isso vale tanto para as nossas experiências pessoais, como para as experiências dos nossos clientes e amigos e familiares. Então, a gente não pode carregar a experiência do outro com a gente não pode carregar as dores do outro com a gente, mas também a gente não deve carregar as nossas próprias dores. A gente precisa liberar ao ponto de essas dores deixarem de nos impedir de ir adiante. Existem coisas que a dor nos traz
que são crescimentos. A dor não é só algo que nos bloqueia. Ela também traz crescimentos, ela também traz aprendizados. Entretanto, se ela estiver bloqueando, é bom que ela seja removida ou ainda reduzida apenas aos seus ensinamentos. Então, nós precisamos esvaziar todo o resto que não nos serve. Toda parte da dor, toda parte da experiência que não nos serve, a gente elimina. Tira toda a dor e deixa a experiência de crescimento que nós tivemos. Sempre há uma experiência de crescimento, mesmo quando a gente não percebe. Então, essa experiência de dor, essa experiência de trauma ou de algum aprendizado que a gente fez na estrada, ela precisa ser esvaziada da dor, entretanto, utilizada na sua experiência de crescimento. E como é que a gente faz então para esvaziar? Existem muitas formas, desde um exercício simples de meditação, que ajuda muito, porque nós tomamos decisões todos os dias, mas principalmente de exercícios que vão lá dentro, terapias, que vão lá dentro, aonde essa dor está. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma terapia com psicólogos. O psicólogo, ele tem uma técnica muito própria, muito específica, que a maioria das pessoas não entende. E por não entender, acha que não funciona. Mas, na verdade, a psicologia ela tem isso. Ela é uma terapia onde nós devemos nos descobrir, né? Eu só tenho ali um avanço verdadeiro, uma cura verdadeira, quando eu me permito ver a dor, ver o trauma, ver o bloqueio. Se eu não me permitir nunca, não vai haver avanço na terapia. E é por isso que as pessoas às vezes ficam angustiadas. Quando estamos com vontade, né, de fazer esses desbloqueios, nós podemos, então, ver nessa terapia um movimento muito curativo, um movimento muito regenerador. Existem outras terapias que são mais rápidas e que trabalham em níveis, às vezes, eu não vou dizer mais profundos, mas em níveis mais físicos, né? Como é o caso da terapia haitiana, que é uma terapia que vem da psicologia, que traz toda essa carga, esse conhecimento da psicologia, mas que faz liberações a níveis físicos. Ela também gera esse esvaziamento. Ela também gera esse esvaziamento da angústia, dessa dor que nós carregamos. E existem outros, existe o HQI, que eu falo sempre, que é uma terapia que também auxilia a esvaziar. Existe o Barras de Axis, que trabalha também numa espécie de esvaziamento. Existem os registros acásticos, que também libera e esvazia. Então, existem aqui muitas e muitas e muitas terapias. E eu diria para você, faça todas. Não todas ao mesmo tempo, porque aí é uma confusão. Faça uma terapia, resolva um problema, busque em outra terapia, resolva mais um problema. Porque assim você vai andando. Elas são diferentes, elas atingem níveis diferentes e nós precisamos esvaziar todos os níveis. Dizer que houve cura quando você fez uma única terapia, trabalhou só a parte física, ou só a parte mental, ou só a parte espiritual, você está errando profundamente, porque isso não é holístico. Existem terapias que acessam todos os níveis? Talvez. Eu não conheço nenhuma que avance todos os níveis ao mesmo tempo. Eu entendo que registros acásticos traz liberações em vários níveis, mas quando, por exemplo, são traumas de infância, quando eu vejo que há necessidade de fazer uma terapia de liberação, uma terapia de análise, alguma questão assim, eu mando para outras terapias, uma reprogramação mental, por exemplo. Então, eu acho muito importante que a gente possa fazer várias terapias.
e que a gente possa ser trabalhado em vários níveis. Então, essa é a primeira fase, essa é uma fase muito importante e que a gente vai esvaziar, esvaziar, esvaziar. Eu posso começar as outras fases apenas quando eu terminei de me esvaziar? Não, até porque isso não vai acontecer totalmente. À medida que a gente vai se esvaziando, a gente também vai colocando outras coisas para dentro, né? A gente vai consumindo dores ao longo da nossa vida. Então, por mais que eu faça uma limpeza lá aos meus 20 anos, eu tenho que fazer outra e outra e outra, porque nesse meio tempo a gente vai adquirindo coisas. Nesse meio tempo, novas técnicas vão sendo criadas e vão me ajudando a esvaziar de formas diferentes também. Então você vai ver que a gente vai fazendo giros, né? E esses giros vão aprofundando cada vez mais na nossa psique. Então, fazer terapia é um caminho constante. E você deveria ser extremamente grato a isso, principalmente se você é um terapeuta. Afinal de contas, se as pessoas fazem terapias, você tem trabalho, não é mesmo? E você deveria fazer terapia também. E eu sempre acho que os terapeutas são as pessoas que mais deveriam consumir terapias, né? Eu acho isso especificamente, né, para nós terapeutas, principalmente terapeutas holísticos. Então, essa fase do esvaziamento é a fase onde a sua mente vai silenciar, você vai perceber isso. Você vai perceber isso. Porque os boicotes vão começar a acabar, você vai parar de ficar repetindo coisas da vida, você vai parar de ficar encontrando sempre as mesmas pessoas, ou pelo menos o mesmo tipo de pessoas, e você vai perceber então que houve um esvaziamento. E depois que houve esse esvaziamento, o que nós devemos fazer? Depois de esvaziar um monte de coisas, você precisa se nutrir. Por quê? Porque você criou espaços dentro de você, espaços perfeitamente limpos e vazios. E esses espaços que você criou dentro de você, eles tendem a acumular coisas novamente. Por isso, depois que você criou o espaço, o movimento seguinte é o nutrir-se, é o preencher-se das coisas positivas que você precisa. Então aqui vem a segunda transformação, que é a transformação onde você vai colocar o foco naquilo que você quer, quem você verdadeiramente quer se transformar, quem você verdadeiramente quer ser. E se você fez um bom trabalho de limpeza, de autoconhecimento, aqui você vai saber exatamente o que você precisa. Se você não sabe, comece pelo óbvio. Nós precisamos de amor, nós precisamos de luz, nós precisamos de informação, nós precisamos de bons conhecimentos, nós precisamos de boas formações em cursos. Então, a hora de se nutrir é aqui. Vamos começar pelo mais básico dos básicos, a primeira nutrição, que é o amor incondicional. O amor incondicional é a única coisa que verdadeiramente transforma. Mas ele não é algo óbvio, ele não é paixão, ele não é amor romântico, ele não é nem sequer o seu amor pelos seus familiares. O nosso amor pelos familiares não é incondicional, muito pelo contrário, ele é extremamente condicionado, porque ele é condicionado ao fato de que essas pessoas que eu tanto amo são meus familiares, entende? Então não é incondicional. E o amor incondicional, ele parte da sua conexão com o eu sou. É aqui que você se nutre verdadeiramente, é aqui que você traz esse amor e você se preenche, então. O amor incondicional é uma das últimas coisas que a gente consegue adquirir verdadeiramente. É uma das coisas mais difíceis, porque parte do fato de nós não termos julgamento. E verdadeiramente, enquanto estamos encarnados, nós temos julgamentos. Então, é muito difícil alguém encarnado ter 100% de amor incondicional, ok?
a não ser que esteja ascensionado ou iluminado. Mas é para essa direção que nós precisamos mirar, digamos assim. É para essa direção que nós precisamos olhar. Ou seja, eu preciso tentar chegar o mais perto possível de amar incondicionalmente. O que eu preciso fazer aqui, então? Eu preciso aprender muitas coisas, eu preciso me nutrir de conhecimento, de entendimento do que isso é, de sabedoria. E preciso entender que esse amor eu só alcanço quando estou conectado à minha essência. Então eu trago isso para mim e eu passo num primeiro momento a me amar. E aí depois eu tenho amor para dar para os outros. É obviamente que nós vamos trabalhar com todas as outras qualidades que me levam a essa conexão, que é meu compromisso com a verdade, com a ética, meu compromisso com tentar fazer o que é certo, o meu compromisso com a compaixão pelos outros, o meu compromisso com o não julgamento, o meu compromisso com olhar de igual para igual, não estratificar as pessoas, não colocar uma pessoa num grupinho assim, num grupinho assado. Quando a gente começa a colocar as pessoas em grupinhos, a gente está separando, a gente não está unindo. Então, também. Não julgar é muito difícil, porque faz parte dos conceitos da nossa mente julgar. A questão é, quando a gente está no julgamento principalmente negativo, nós estamos dando qualidades e já definindo se essas qualidades são boas ou ruins. Você pode olhar para uma pessoa e dizer ela é magra, ok. Ela é gorda, ok. Ela é branca, ok. Ela é preta, ok. É bom ou é ruim? Não sei. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Isso apenas é. E quando você faz essa atitude de isso apenas é, aconteceu um acidente de carro. Isso é bom ou isso é ruim? Não sei. Nós não conhecemos o que está por trás disso. Houve um assalto, é bom ou é ruim? Não sei. A gente não julga, a gente não sabe o que está acontecendo, nem na vida de quem foi assaltado, nem nas vidas passadas dessa pessoa, da pessoa que assaltou. A gente não sabe, então eu não sei. Quando a gente diz eu não sei, a gente se coloca numa posição onde a gente sai da necessidade de ter razão, de saber absolutamente tudo, de julgar absolutamente tudo. E quando a gente sai dessa posição, a gente se coloca na posição de aprender. E nós devemos ser verdadeiramente aprendizes. O mestre de si, ele é um eterno aprendiz. O mestre de si é aquele ser que ele busca conhecimento, aprendizado, sabedoria para o resto da vida. Ele busca nutrição para o resto da vida. Esse é o mestre de si. Ele gerencia isso. Ele se dá conta que ele precisa fazer esse movimento. Isso é ser mestre de si, né? Então, essa é a segunda necessidade, a segunda transformação necessária para um terapeuta se tornar um terapeuta que é mestre de si e, portanto, está em condições de equilíbrio e conforto para auxiliar ao outro. E a terceira grande transformação é justamente essa transformação da conexão. Quando você fez o esvaziamento, você fez a nutrição e aí você dá um passo à frente em direção à sua conexão com a sua essência. Você vai fazer isso 100% da primeira vez? Não. Você vai fazer esvaziamento, nutrição, conexão com a essência. 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 E você vai subindo degraus nesse conhecimento. Você vai subindo degraus
nessa transformação. Então, como é que você faz a conexão com a essência? A primeira parte, antes de tudo isso que nós fizemos, a primeira parte é você se reconhecer. A primeira parte é você decidir querer fazer essa transformação. É você entender que existe uma essência, é você entender que existe um ser que é mais poderoso do que tudo isso que você vê, que é mais importante do que o status social e que vai colocar você numa posição extremamente confortável e empoderada. Então, quando você reconhece que isso existe, quando você reconhece que isso é verdadeiro, você começa a querer fazer essa transformação. E você precisa, então, ir em busca de quais são essas qualidades, afinal de contas, que você precisa ter para chegar o mais perto possível. Ser o eu sou, ser essa consciência, significa curar muito esse corpo físico, significa se preencher das coisas boas e aí escolher essas qualidades que você quer se transformar. Eu quero me transformar em luz, amor e o que mais você quer. Então, o mais interessante de se transformar nessa consciência é que você precisa ir aos poucos, gerando expansões de consciência, ou seja, é um passo a passo. Cada expansão de consciência ela vai ser determinada exatamente pelo seu esvaziamento, pela sua nutrição e por quanto você aprendeu ao fazer esses dois movimentos. Não é muito mágico isso? Você tem 3 transformações necessárias para se tornar mestre de si mesmo: o esvaziamento, a nutrição e a conexão com o eu sou. Mas a conexão com o eu sou, ela depende dos outros 2. A conexão com o eu sou depende de você saber esvaziar-se, saber nutrir-se e permitir-se transformar nessa consciência. Chegar a essa consciência passa por alguns passos iniciais. Eu sempre digo que primeiro a gente vai chegar à iluminação, que é uma baita expansão de consciência, para somente depois a gente chegar à ascensão, que é quando a gente se torna verdadeiramente eu sou. Antes disso, você tem muitas coisas a fazer. A conexão com eu sou ainda não é a ascensão. A conexão com eu sou é uma conexão com essa consciência. E isso é totalmente possível, isso é totalmente permitido, isso é totalmente factível. Você vai seguir um passo a passo. Você vai seguir um passo a passo. E este passo a passo vai te transformar num terapeuta, mestre de si e totalmente capaz de lidar com aquilo que vier pela frente. Totalmente capaz de resolver, de ser assertivo, resolutivo. Afinal de contas, é nessa conexão que nós vamos conseguir também fazer, por exemplo, uma leitura de registros akáshicos. Obviamente que, quando eu falo em fazer a leitura, fazer o acesso, são coisas diferentes. Ser terapeuta de leitura de registros, que é o que eu faço, ser terapeuta de leitura de registros é uma coisa. Acessar registros akáshicos é uma coisa. Fazer a leitura de registros akáshicos é outra coisa. E ser terapeuta de leitura de registros é outra coisa. E para acessar registros akáshicos, você precisa estar acima da 7ª dimensão, você precisa estar em conexão com o seu eu sou. É aquilo que eu já falei, né? É possível acessar abaixo? É possível, mas não deve. Você pode? Pode, mas não deve. Por que que não deve? Porque você vai estar dentro da ilusão. E dentro da ilusão não tem verdade, não há cura. A cura só existe na verdade. A verdade vos libertará. Somente a verdade nos tira
daqui, não é mesmo? Somente a verdade nos tira do estado de ilusão. E somente remover a ilusão já é cura suficiente. Então, está aí os 3 passos necessários, as 3 grandes transformações, grandes mesmo, transformações, que você precisa fazer para se tornar mestre de si mesmo. Algumas pessoas agora talvez estejam perguntando, tá, mas eu tô começando, eu tenho, sei lá, 60 anos, eu resolvi agora ser terapeuta e não vai dar tempo de fazer tudo isso. Bom, comece agora. E vá fazendo. E vá também sendo terapeuta. Né? Você pode sim ir sendo terapeuta. Você vai perceber que quando você começa a atender, você vai trazer para você, porque é você que escolhe seu cliente, não o cliente que escolhe você. Você vai trazer para você pessoas que precisam exatamente do que você tem para oferecer. Não existe culpa aqui. Existe ressonância. As pessoas entram em ressonância e elas entram uma na vida da outra. Claro que você precisa ser responsável, eu já falei sobre isso num vídeo anterior. Mas entenda que as coisas que precisam vir para você virão, as pessoas que precisam vir para você virão. E aquilo que você tem para entregar, você vai entregar. Precisa confiar nessa caminhada, precisa confiar em você e no universo. Então é nessa confiança que vai haver a sua entrega, para que você possa sim se tornar esse terapeuta que você quer ser. Nós não estamos prontos, nenhum de nós está. Eu não estou, você não está, ninguém está. O médico que estudou sei lá quantos anos também não está. Ele também não sabe tudo. Então, você pode pensar assim, né? Quantas vezes na sua vida você já foi atendido num pronto-socorro, num hospital, por um médico muito jovem? E é importante que esse médico demonstre sim ter confiança, senão você também não vai confiar, você também não vai se entregar tanto assim no tratamento. Mas muitas vezes, eu por exemplo, muitas vezes eu fui atendida por médicos que estavam recém saindo da faculdade, que já tiveram sim muitas experiências, mas eu tenho certeza que nenhum deles tinha experiência de um médico com 30 anos de profissão. Mas também só ter 30 anos de profissão não vai valer de nada se esse médico não continuou estudando, crescendo, se transformando, se humanizando. E assim também é para os terapeutas. A gente não atende o primeiro cliente sabendo absolutamente tudo. E é óbvio que a gente não vai dizer para o primeiro cliente da gente, olha, você é meu primeiro cliente, eu nunca fiz isso antes, eu não sei bem o que eu estou fazendo. Você precisa se preparar antes, obviamente. E você precisa também falar com a verdade. E se esse cliente perguntar alguma coisa que você não sabe, você vai dizer, olha, não sei, mas posso tentar trazer para você na próxima vez que a gente se encontrar. Seja verdadeiro. Quando você está de posse dessa confiança, você consegue falar a verdade, sem medo algum. Esse cliente ele vai permanecer se você demonstrar confiança. E mesmo quando você não sabe, se você demonstra confiança, a tendência desse cliente, dessa pessoa, é permanecer com você. E mesmo que não permaneça, está tudo certo, cada um tem o seu caminho. Vamos tirar os grilos da cabeça, ok? Faça sempre o seu melhor. Faça sempre o seu melhor, porque isso vai ajudar você a ajudar o outro. E essa é a nossa missão. Qual é a missão de um terapeuta? É ajudar a pessoa. É ajudar nas dores, é ajudar nas dificuldades. Sendo conselheiro? Não, não é sendo conselheiro. É utilizando técnicas estudadas, técnicas bem fundadas e, se possível, também a sua intuição e a sua conexão com o eu sou. Porque isso auxilia muito. Mas você precisa sim conhecer a técnica, conhecer a parte científica por trás dessa técnica.
entender por que essa técnica funciona. Isso é importante. Para que você tenha também autoconfiança, você também precisa entender a parte teórica, tá bom? Então vamos lá. Só para relembrar a última vez: esvaziamento, nutrição, conexão com a essência. São as 3 transformações necessárias. Um grande beijo para você, eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e eu vejo você na próxima terça-feira, às 20 horas. Deixa eu dar um recadinho aqui para você antes que você vá embora. Está acabando o prazo daqui a pouquinho, meia-noite de agora, meia-noite de hoje. Está acabando o prazo para as inscrições no curso de formação de terapeutas leitores de registros akáshicos. Então, clica no link que vai estar na descrição deste vídeo e se inscreve. Aproveita os bônus das aulas que nós vamos ter de outros especialistas e também dos R$1.000 de desconto que eu estou dando apenas para essa turma, apenas para esse lançamento. Um grande beijo, espero você lá na Hotmart, hein?